Olá, meus amigos queridos, mais uma vez, com muita alegria, estamos aqui no nosso programa Episódios Diários da Comunhão Espírita de Brasília, com muito carinho junto com vocês, para refletirmos, raciocinarmos e trazer o Espiritismo para mais perto de nós, uma linguagem aí mais simples, uma reflexão mais sintética, deste livro, das lições deste livro, Ajuda-te e o Céu te Ajudará, uma psicografia de Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José. Nessas nossas reflexões diárias, quem sabe, todo dia, com gotas homeopáticas de confiança, de esclarecimento, de compreensão, nós consigamos fazer um pouquinho pelo bem, pelo nosso bem e pelo bem daqueles que nos rodeiam. A lição de hoje é a lição 35. Realmente, poucos são os que conseguem enxergar na dor uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Os que interpretam a provação por socorro do alto, a fim de que não se compliquem perante a lei de causa e efeito. Os que compreendem em suas limitações de natureza física e inibições de caráter psicológico, proteção às avessas para que não agravem o próprio destino. Os que logram ver em seus sonhos que se frustraram a melhor providência, no sentido de não se entregarem a aventuras comprometedoras da existência. Os que assimilam o fracasso financeiro por medida de contenção aos excessos de toda a natureza que poderiam cometer, assumindo pesados compromissos a serem ressarcidos no futuro. No entanto, para que alguém consiga observar a realidade por este diferente ângulo de visão, é preciso que tenha suficiente coragem e lucidez. E nós temos, aqui Irmão José nos traz a situação de que nós, via de regra, não aproveitamos o sofrimento como essa alavanca impulsionadora para o nosso aperfeiçoamento. A dor é uma bênção que Deus enviou aos seus eleitos. Muitos não entendem. E outros tantos buscam o sofrimento como uma forma de aperfeiçoamento. Isso era mais comum no passado, mas ainda temos as pessoas, quem não conhece, né, pessoas que buscam o sofrimento por diversos motivos. Mas, via de regra, nós não conseguimos entender os sofrimentos da vida como uma oportunidade de crescimento espiritual. E é por isso que a dor, ela é uma forma, uma alavanca propulsora da nossa evolução. Lá no Livro dos Espíritos, e no Evangelho segundo o Espiritismo, na toda a codificação kardeciana, ou obras complementares, as obras básicas, nós vemos as explicações de que a dor, ela é esse instrumento, no estágio atual em que nos encontramos, um instrumento é uma alavanca propulsora para o nosso progresso, principalmente nosso progresso moral. Então aqui ele dá alguns exemplos de situações de sofrimento em que o porquê daquele sofrimento, né? Então, via de regra, para que nós aquela dor vem para que a gente não se complique aí mais ainda do que nós já estamos enrolados, né? Então, por exemplo, né, quando alguém tem uma deficiência, seja ela física ou psicológica, hoje nós vemos mais talvez do que no passado, muitas pessoas com deficiências físicas severas, com deficiências mentais severas e se desafiando muito grandemente, trazendo, né, tantos benefícios para si próprio e muitos benefícios para o próximo, porque nos inspiramos nessas pessoas. Então, essas pessoas, elas fazem com o seu esforço, com o seu sacrifício, com a sua forma de encarar a vida e se superar, essas, né, que trazem essas deficiências físicas e às vezes mentais, elas trazem um exemplo muito grande para o próximo e uma inspiração para tantos que às vezes têm o corpo e a mente perfeitos e não conseguem ainda por si próprio dar esses passos. Então,
essas pessoas, elas até são palestrantes, né? Esses atletas paralímpicos, por exemplo, são até palestrantes motivacionais, que nos trazem realmente muito incentivo quando nós queremos desistir, quando nós queremos nos revoltar, quando nós queremos entrar naquela tristeza profunda. Às vezes a gente olha aí 5 minutos, 10 minutos de uma fala desses verdadeiros heróis de superação e conseguimos nos motivar para seguir em frente. Então, o quanto de bem que essas pessoas estão trazendo para a humanidade, para aqueles que estão ao seu redor, é uma forma de ressarcir erros passados, trazendo tanta gente numa vibração positiva, numa vibração de energia, e não que eles não chorem, e não que eles não tenham dificuldades, e não que eles não consigam superar, às vezes, coisas que realmente eles não conseguem superar, né? Então, às vezes pode dar uma tristeza, um desestímulo, mas eles conseguem ser esses exemplos, sim, para muitos de nós. Outro exemplo que ele dá aqui, né, que algumas pessoas, algumas vezes os nossos sonhos são frustrados, né, nossos projetos são fracassados, mas é justamente para que a gente não caia num erro maior, para que nós não caiamos em erros maiores e nos compliquemos ainda mais no nosso processo evolutivo. Muitas que passam por um fracasso financeiro e não conseguem verificar que foi lhes tirado algo que lhe traria compromissos sérios no futuro. Mas tudo isso, para que nós tenhamos essa visão, é preciso essa maturidade espiritual, essa compreensão do porquê estamos aqui, das causas, das consequências, de todo esse processo de evolução que Deus coloca, que Deus nos dá como oportunidade de crescimento. Então a dor é uma forma de nós evoluirmos. Nós dizemos frequentemente dentro do Espiritismo que ou nós evoluímos pelo amor ou pela dor. Então, tinha um presidente de uma casa espírita que eu frequentei há muitos anos lá no Paraná, que ele dizia que a dor é o cachorrinho do pastor. É aquele cachorrinho que vai nos buscar quando nós nos desgarramos, né, das ovelhas todas. Então, a dor vem nos buscar para que nós voltemos ao centro, de novo, ao equilíbrio. Não é tão fácil quando passamos pelo processo de dor pensarmos assim, mas é um consolo saber que se passarmos por aquele momento de dificuldade, como tantos passam e são exemplos para nós, como nós acabamos de conversar aqui, nós sairemos melhores, mais fortes, e mesmo dentro da nossa vida, nós mesmos, se nós olharmos para trás, às vezes vamos ver que passamos por situações bem difíceis e que saímos tão melhores, e hoje somos muito melhores do que éramos antes, em função justamente daquela dor pela qual passamos. Lembremos disso, não desestimulemos e tenhamos a fé e a certeza de que tudo o que passamos é para o nosso bem. E é isso, meus queridos. Até a próxima.